quais foram os assuntos que a gente trabalhou em gestão estratégica no segundo bimestre? Inteligência, né? Inteligência de mercado, inteligência competitiva. Depois da inteligência competitiva, a gente já entrou na pesquisa, que é a parte que fomenta, né, a informação, né, que traz a informação para o trabalho de inteligência de mercado. Depois a gente viu outra análise estratégica, que são as 5 forças do Porter. E a gente trabalhou também o cenário pós-Covid. Então, esses foram os assuntos mais preponderantes, né, desse segundo bimestre. Então, são esses os temas que irão aparecer na nossa prova. A aula passada a gente falou um pouco sobre a questão da obsolescência, né, dos produtos que vão ficando ultrapassados. Então, a gente viu um contexto inicial do que é inovação, que também é importante a gente dar uma olhadinha. Então, vocês estão com todo o material disponível, né? Qualquer dúvida aí vocês me avisem. E a partir desses itens que eu vou apontar para vocês, vocês vão copiando, eu acho, o que é mais importante, né? Então, vamos iniciar essa revisão falando um pouco sobre a questão da inteligência de mercado, inteligência competitiva, né? A inteligência competitiva, a gente falou que ela acaba por aprofundar mais as informações sobre o mercado, né? Então, a gente vai analisar mais profundamente uma série de informações do mercado para conseguir agir com mais inteligência. E assim, né, a gente vai conseguir tomar decisões mais assertivas. Então, a inteligência de mercado, ela é muito voltada para... ela é um processo, na real, né? Ela é voltada para tomada de decisão, mas ela é um processo. Por que é um processo, um programa sistemático? Porque ele envolve etapas, né? E essas etapas, elas são muito importantes. A gente vai passar por elas, mas anote aí quais são as etapas da inteligência de mercado. A gente não precisa decorar qual a conceituação. Significa isso, isso, não. Mas que vocês entendam para que a inteligência de mercado serve, que benefício ela vai trazer para os negócios. Então, quais são os principais benefícios, né? Criar planejamento, seja de marketing, de venda, de plano de negócio, planejamento estratégico, mas auxiliar na criação de estratégias e ferramentas que tragam sucesso para a empresa, que tragam bons resultados para a empresa. Vocês estão tão quietinhos que eu estou até estranhando. Vocês estão aí, tá tudo bem? Eu estou indo rápido demais, estou indo de boa. Professora, só que a internet caiu e eu não vi o início. Ah, tá. Não, eu estava falando dessa questão da conceituação da inteligência, né, de mercado, que ela serve justamente para fazer com que a gente tome
decisões mais assertivas. Se cair de novo, Luiz, ou qualquer um de vocês, eu vou deixar gravada. Que bom que vocês estão aqui comigo, obrigada. Eu vou deixar gravada e você volta para ver o pedacinho que você perdeu, tá? Tá bom, obrigado. Então, se vocês estão aí, tá tudo tranquilo, eu vou continuar nesse ritmo, tá? Qualquer coisa vocês me avisam, se tiver que ir mais rápido ou mais devagar. Beleza, tá copiando, então eu vou mais devagar. Então, falei para vocês aí, né, porque que é importante a gente fazer esse processo de inteligência, porque faz com que qualquer tipo de planejamento seja mais assertivo e traga mais resultados, né? E aí a gente vai para a parte dos fundamentos. Ou seja, o que é esse negócio de inteligência competitiva? Então, inteligência competitiva é um processo que ele é contínuo. Ele é um processo organizado, ele é sistemático, existem etapas. Você tem que passar uma etapa para ir para a próxima, vencer uma etapa para ir para a próxima, né? A gente chama isso de ciclo de inteligência. Então, para cada uma das etapas do ciclo de inteligência, a gente vai ter métodos, né, meios para trabalhar, e a gente viu isso, inclusive. A gente tinha falado, acho que até foi uma questão que a gente conversou aí, né, que esse processo de inteligência competitiva, ele é um processo sistemático, tananã, e ele deve ser contínuo. Ele tem que estar sempre presente, porque a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado, senão vem uma tal de uma Covid aí e impacta o trabalho de todo mundo. E falando em tendências no universo de horror e pânico que está 2020, vocês viram que, além da pandemia, nós temos uma nuvem de gafanhotos vindo da Argentina e uma tal de uma tempestade vindo do Saara, lá de areia, uma nuvem. Cara, não sei se é que a gente vai parar nesse mundo maluco, mas vamos ver. Continuar. Quais são os tipos de informação que são importantes para a inteligência de mercado? Quais os tipos de informação que são importantes para a inteligência de mercado? Entender os concorrentes, entender os clientes, as tecnologias que regem os nossos produtos e que fazem com que os nossos produtos fiquem obsoletos. A gente falou isso em umas 3 aulas, nos 3 conteúdos diferentes. E do ambiente, né? Seja o ambiente interno da empresa e também o ambiente externo, aquilo que a gente estuda quando faz a análise SWOT. Então, a análise SWOT também é um elemento importante para a gente se munir de informação. Essa informação que a gente vai captar aí do mercado, da concorrência, dos clientes, né, do ambiente, ela vai ajudar a resolver os problemas da empresa, né? Vai fazer com que a gente tenha uma ajuda para se trabalhar no processo estratégico e também no tático, né? Então, ela é voltada aos mais altos níveis, né, da organização. Agora, tem um slide lá no negócio que vocês que vocês vão revisar, que é o slide 10. Esse é bastante importante que a gente olhe. Eu vou compartilhar ele com vocês aqui. Então, princípios de inteligência. A inteligência é um processo, né, porque tem etapas, é um processo estruturado, é um processo contínuo e não esporádico, não é antiético e nem ilegal,
né? A ideia de você verificar quais são as boas práticas no mercado não fazem com que isso seja ilegal, né? Você vai conseguir informações que estejam disponíveis. Você não vai mandar alguém lá para fazer uma espionagem, né? A gente está trabalhando com um negócio dentro da ética. Visa antecipação e uma postura proativa do decisor, então não precisa esperar o caos se instaurar para que a gente consiga tomar decisões, então por isso que a gente faz todas essas análises antes. Gera conhecimento do ambiente externo para dentro da empresa, melhorando o conhecimento sobre o negócio. E é um processo social porque envolve pessoas que vão coletar, pessoas que vão entrevistar, pessoas que vão fazer análise, pessoas que vão ser responsáveis dentro da empresa em compartilhar essas informações. Então, é claro que a gente vai estar munido aí de uma série de softwares, enfim, que podem nos dar informação, mas existem algumas etapas que elas precisam necessariamente ser realizadas por pessoas, por isso que a gente chama isso de inteligência. E aí eu vou passar para o próximo slide com toda a calma do mundo e vou pedir que vocês, se está copiando que nem o Rui, copia esse desenho, já para ir fixando. Mas nós não temos essa matéria. Tem, mas é já para fixar, por isso que eu estou falando para copiar okay, também. Esse ciclo. Oi. Me chamou aí? Hã? Fui eu, Luiz. Tem como aumentar um pouquinho? Tem como aumentar um pouquinho o slide? Vou tentar. Tá, obrigado. O máximo que eu consigo é isso, Luiz. É o slide número 11 esse, tá? Tá bom. Então, esse é o ciclo de geração de inteligência, né? A ideia é que é um processo feito por etapas, sistemático. Eu estou repetindo para gravar mesmo. E isso é cíclico, né? Então, uma vez que você acaba o processo, você já começa de novo, porque ele é contínuo. A gente não deve esperar ter uma crise para apagar o incêndio, né? A gente precisa estar se munindo de informação para tomar decisões o tempo inteiro. Então, o que faz? Quais são os itens, né, desse ciclo? Primeiro, a gente levanta as necessidades de informação que são importantes para a instituição que a gente trabalha. Aí eu levanto lá quais são as informações relevantes para a minha empresa. A partir desse levantamento, sei lá, pode ser informação da concorrência, pode ser sobre as novas tecnologias que influenciam no meu negócio, enfim. E aí eu vou planejar quais são as formas de ter acesso a essas informações. A partir desse planejamento, eu vou para a fase de coleta, né? A gente viu a parte de pesquisa de mercado, que a gente já vai falar sobre ela, mas ela entra muito nessa etapa aí. Depois de coletar todas as informações que a gente precisava, vai ter algum profissional que vai analisar essas informações. Vão ver quais dados são relevantes para que a gente transforme esses dados em informação de qualidade. E uma vez que essas informações, essa análise esteja realizada, a gente precisa disseminar isso para a empresa como um todo. E até está aí na setinha desafios para a empresa, né? Essa parte de disseminação é a parte mais complexa, assim, porque
eu tinha comentado sobre isso. É bastante complicado, assim, as pessoas gostam muito de deter informação porque acham que vão ter vantagem. E a comunicação das empresas é o ponto mais fraco, né? Seja empresa pública, privada, é sempre o elo mais fraco. Fazer com que as pessoas tomem conhecimento de todas as coisas, né? Então, esse processo de disseminação é o mais caótico. E, por último, a avaliação. Foi legal esse processo todo que a gente fez? Se foi, vamos continuar com ele. Se não foi, vamos reajustar para que o próximo ciclo já funcione de maneira mais eficaz, né? Eficiente. Então, eu me lembro que é óbvio que eu não vou fazer isso agora, né? Porque eu vou falar, mas na prova passada eu pedi que da disciplina do semestre passado, eu pedi que o pessoal desenhasse esse ciclo, né? Hoje eu não vou pedir porque eu falei já agora a questão, então não vou fazer a mesma questão. Mas para vocês verem a importância. Então, por isso que eu falei, desenha aí, porque esse negócio fixa mais fácil, né? Quanto mais você mexer com ele. Depois disso, estrutura da área de inteligência de mercado, então pode ser um departamento de inteligência, né? Poucos funcionários, mas pessoas que fiquem 100% full time, né? 100% do tempo lidando com todo esse processo. Ou então um núcleo que se encontre de vez em quando para trabalhar todo o processo de inteligência. Então, tem duas formas de se trabalhar isso. E aí a gente entra no próximo tema, que é a pesquisa. Eu vou falar para vocês que a grande importância do que a gente precisa estudar nessa área aqui da pesquisa para gestão estratégica, né? É a questão da pesquisa qualitativa e quantitativa. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma, tá? Então, anota aí o que a gente precisa dar uma estudada melhor. Qualitativa e quantitativa. Ok. A pesquisa qualitativa, ela é exploratória, né? Então, ela faz com que a gente tenha insights, descobertas, esclarecimentos, entenda as percepções. Enquanto a quantitativa, aquela dos números, né? Que a gente faz aquele tipo de pesquisa com base estatística, né? Então, a gente vai trabalhar especificamente com um problema cujo resultado vai sair de maneira quantitativa, né? Com números, com percentuais, né? Com a observação, com a preferência das pessoas. Vai ser basicamente esse e a inteligência competitiva que vai cair na prova. Repete a pergunta, por favor. Vai cair na prova sobre inteligência competitiva do mercado e pesquisas. Uhum. Ok. E mais as 5 forças, né, que a gente vai falar. Okay. A gente vai falar em seguida sobre as 5 forças. Outra coisa é a questão que também vai aparecer,
que são os dados primários e dados secundários. Vantagens e desvantagens do uso de cada um. Dados primários são aquela pesquisa que a gente mesmo faz para saber os resultados daquele problema que a gente quer entender, quer resolver. E a pesquisa dos dados secundários são aquelas pesquisas que a gente já encontra pronta, que a gente falou lá o exemplo dos resultados que mostram o IBGE, a Codeplan, o Sebrae, a FGV e assim por diante. Então, essa aqui é primária que a gente compra na primeira mão. Você não compra, você faz. Você não compra, você faz. Eu sei. Né? E a secundária, você teria acesso a ela. Essa talvez você possa comprar alguns resultados, mas os dados primários é que a gente precisa fazer, tá? Dados primários é mais cara, né? Porque se a gente faz, a gente tem todo um custo lá, né? De entrevistar, de montar questionário, de analisar. E o secundário já está pronto. Então é importante ver vantagens e desvantagens deles. Tudo bem aqui sobre pesquisa? São esses dois assuntos principais que caem dentro de pesquisa. Pesquisa, diferenciação de qualitativa e quantitativa, e dados primários e dados secundários. E aí, nós iremos para as 5 forças do senhor Porter. São essas 5 forças, né? Então, que regem o mercado. Então, a gente precisa, nesse caso, analisar o poder de barganha, tanto dos clientes quanto dos fornecedores, né? Como é a rivalidade entre os concorrentes, né, do setor onde a gente vai abrir uma empresa. Se existe essa ameaça de produtos substitutos, né, de obsolescência, que a gente começou a aprofundar também, e se para o nosso mercado, para o mercado que a gente quiser entrar, tem ameaças de novos entrantes ou novos concorrentes. É um mercado bastante aberto para que a concorrência entre, né? E aí, no material, vocês têm uma explicação um pouco mais profunda de cada um deles, né? Tem até um exemplo aqui da Avon, que a gente conversou. E como é que isso pode aparecer na prova? E vai aparecer na prova. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, o meu setor, ele tem muita rivalidade, né? Há uma competição muito, muito grande entre as empresas, né? A gente não nada num lindo oceano azul. Isso que eu falei se refere a qual das 5 forças? Então, eu vou contextualizar e aí vocês vão ter que me dizer qual das forças que é. Aí vai ter lá, são 5 alternativas. Poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, rivalidade, ameaça de novos entrantes ou ameaça de substitutos. O que eu falei... Rivalidade. É rivalidade. Essa foi bem fácil, né? Mas, sim. Então, é dessa forma que isso pode aparecer para vocês, tá? Não... Como a gente não trabalhou como fazer isso, a gente construiu junto o exemplo esse da Avon, mas vocês não fizeram com profundidade a gente não vai construir mas a gente vai ter que saber o que se enquadra em qual desses quadrantes, tá? Então dá uma lida nesse material também.
você vai passar gabarito também? Pô, se vocês quiserem. Não, depois da prova, né, meu bem? Quando vocês fizeram a prova, depois já apareceu o resultado? Sim, né? Das que vocês Aparece acertaram. imediatamente. Ah, então tá tranquilo. Ah, então vocês já sabem o que acertaram. Acabou na hora, sabe? É. E o que é uma questão que não há como fugir, que a gente conversou sobre ela, que vocês escreveram sobre ela, e a gente ficou quase uma hora numa aula posterior ao debate falando sobre o tema, que é a questão do ambiente de negócios que está sofrendo por conta da epidemia e do isolamento social. Então, como isso apareceu nesse semestre, não tem como a gente trabalhar inteligência de mercado e não falar sobre o Covid, né? Então, a gente vocês vão ter que escrever um pouquinho, muito baseado na questão do debate, né? Que impactos que vocês observaram, se existe alguma luz no fim do túnel para os empresários, né? E para que o serviço público consiga se organizar nessa nova forma de trabalhar. Eu acredito que era isso. Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de tirar sobre essas questões que eu falei? Quer que eu volte em algum tema? Cri. Professora, Diga, Luiz. sobre essas 5 forças, por exemplo, analisar o poder de barganha, essa barganha tem a barganha do poder de barganha dos clientes e a barganha dos fornecedores, né? Uhum. São dois tipos diferentes, né? Aí, no caso, a gente vai ter que entender na prova, se aparecer essa questão, para qual tipo de poder de barganha que eu estou falando. Se o universo é difícil porque a gente tem poucos fornecedores, ou se o cliente ele acaba barganhando muito por preço, por prazo, por tipo de produto, né? Então, são dois tipos diferentes. Essa ameaça de novos entrantes é ameaça no mercado, né? De concorrência, né? Qual é o tamanho da probabilidade de entrar mais gente para concorrer comigo? A gente tinha usado 2 exemplos para entender, né? Eu tinha usado o exemplo das emissoras de televisão, que elas têm uma concessão. Táxi, por exemplo, tem uma concessão. Então, você não pode querer abrir a sua emissora de TV aberta, nem pegar o carro e transformar num táxi e sair para trabalhar. Não dá, porque tem uma concessão, tem uma limitação para se entrar nesse ambiente. Agora, para um outro tipo de negócio, a concorrência é livre, né? Então, qualquer um pode entrar. E aí a gente tem determinadas modas que levam um monte de gente para empreender naquele ramo, né? Então, o produto de substitutos, né? Esse que a gente tinha falado na aula passada sobre a questão da obsolescência. O quanto as novas tecnologias e os novos produtos podem fazer com que o nosso negócio fique ultrapassado. Eu tinha dado alguns exemplos assim relacionados muito a essas coisas de aplicativos, né? Por exemplo, a gente tinha o banco tradicional
pô, sei lá, que era uma sede, que tinha matriz, tinha várias filiais e tal, Banco do Brasil, Caixa. E aí vem uma nova forma de se ter banco, que é um banco digital, Nubank, por exemplo, que é um banco na nuvem, que é um banco por aplicativo que só está dentro do telefone e que não tem nenhuma sede. Então ele está impactando muito forte nos negócios dos bancos. Né? Então, por exemplo, eu estava falando com uma moça que trabalha no Banco do Brasil, e aí ela estava comentando, com esses novos bancos digitais, eles não cobram taxas. E como que os bancos tradicionais que têm taxas vão lidar com isso? Né? Eles já estão perdendo muitos clientes porque eles têm toda uma estrutura gigantesca que eles precisam, né? Então, essas ameaças, né, de novas tecnologias que podem fazer com que o produto ou serviço que eu ofereço fique ultrapassado. A gente falou. Aí já vem o problema da nova tecnologia, por exemplo, essa do banco ser, por exemplo, automatizado, né, nesse sistema. Tem um problema também dos hackers, né? Que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque é muito complicado esse negócio de você fazer transferência de banco, mexer da senha, da isso, daquilo. Então, isso é muito complicado, tem que ser muito seguro, né, professor? Eu acho que as pessoas não foram tanto assim, porque tem muito receio disso, né? Porque se a gente tivesse ideia de segurança, eu acho que muita gente ia migrar para os bancos digitais. Eu não tive coragem também, até hoje. Mas são novas possibilidades, né? A gente tem outro exemplo também, que é o Netflix, né? O streaming, Prime Video, Globoplay, que está tirando o lugar da televisão aberta, né? Então está fazendo com que a televisão fique obsoleta, porque você pode ver o programa que você quer por demanda, ou seja, na hora que você quiser. Então está fazendo com que os produtos que a gente conhecia de entretenimento, de produção audiovisual, fiquem para trás. E isso vai impactar no cinema, isso vai impactar um monte de coisa. Né? Então, essa questão, né, que está muito relacionada com os produtos fiquem ultrapassados mais rapidamente. Então, a gente precisa estar atento para até que ponto, né, essas novas tecnologias ou esses novos produtos, eles podem ameaçar de substituir aquilo que a gente já trabalha. Ficou claro, Luiz? Ficou sim, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida, medo, insegurança, desespero ou pânico? Professora? Duração da prova. Até meia-noite, até outro dia, como vai ser? Vou anotar o nome de quem está aqui, então, tá? Enquanto isso, ver se vocês pensam alguma dúvida. André, Bernardo, Fernanda, Flávia, Gabi, Gleiciana, Jacileide, Lucas, Luiz, Marcos, Michael, Raikon, Roy, presente. Rui, Ticiane. Professora, qual é a duração da aula? Quantas horas?
A partir de 7 a também. Lembraram de alguma questão? Da prova. CNPJ e Detran estão. E Detran não, né? Carteira de motorista estão migrando para o digital. Título de eleitor já foi. Professora, o Roy está fazendo uma pergunta. O digital nos espera. Professora, está me ouvindo? Então, meus amigos, acho que encerramos por hoje. Se não há mais dúvidas. Tem uma pergunta, prof. Alô?